Oi gente, tudo bem? Quanto tempo não apareço aqui, né, pra postar um vídeo? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a professora Lucileia, tá? Trabalho com educação especial inclusiva no atendimento educacional especializado e o assunto desse vídeo é voltado para esse tema, apesar de eu também dar aula de artes, mas hoje nós não vamos falar sobre artes, ok? Hoje eu vim aqui pra gente falar um pouquinho sobre o PEI, né? Algumas orientações sobre o planejamento de ensino individual que todo aluno precisa ter. Todo aluno que possui uma deficiência, que tem um transtorno, um aluno com laudo, ele precisa ter esse plano de ensino individual, tá? Então esse vídeo é para algumas orientações sobre esse documento, que é muito importante e toda escola tem que ter. Eu vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito cansativo. Tá? Então, como disse, eu trabalho com AEE, tenho especialização em AEE, em Educação Inclusiva, e tenho graduação em Pedagogia e Artes Visuais. Os meus contatos estão aqui, não sei qual lado vocês estão vendo, Facebook, Instagram. Depois, se quiserem falar sobre algum conteúdo desse vídeo, fiquem à vontade. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre legislação, não muito extenso, eu trouxe só alguns tópicos para vocês entenderem a importância desse documento e ele é citado na legislação. O que é a sala de recursos multifuncionais, né? Por que ela existe? Qual é a função do AEE? Qual é o seu público-alvo? E o PEI, né? O que é o PEI? Então vamos começar aqui falando sobre legislação. Bom, eu não vou ficar lendo esses slides, senão vai ficar muito maçante. Mas eu vou deixar aqui para vocês, depois vocês deem uma lida, deem uma atenção, porque eu citei aqui a Constituição Federal no artigo 205, 208 e a LDB também, que fala da importância do atendimento educacional especializado e da inclusão dentro da escola, ok? O serviço do AE é instituído pelo PPP, é realizado preferencialmente na sala de recursos multifuncionais, individualmente ou em pequenos grupos, em turno contrário ao da escolarização em sala de aula comum. Ok, esses alunos que fazem acompanhamento com a AE, eles frequentam 2 vezes na semana, geralmente 1 ou 2, isso vai da organização do calendário de cada escola, tá? No contraturno, estudou de manhã, ele vai à tarde, 2 vezes na semana, é organizado um horário tanto para ele em grupo, né? Ou então individual só com a professora. Sala de recursos multifuncionais, esse aqui eu vou ler para vocês para a gente poder comentar. As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos mobiliários, materiais didáticos, lúdicos, pedagógicos para a oferta do AE, destinadas aos alunos com necessidades educacionais especiais. É um espaço onde é desenvolvida estratégias de aprendizagem centradas em um novo fazer pedagógico que favoreça a construção de conhecimento dos alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o currículo e participem da vida escolar. Tá? Então, o AE, ele diferencia, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides, mas o AE, a gente não trabalha no AE as mesmas atividades da sala de aula regular, tá? A gente vai trabalhar nele as necessidades e as habilidades dos alunos. Por isso que é importante a gente ter um PEI, eu também vou estar chegando lá. Ainda, infelizmente, não são todas as escolas que têm a sala de recursos, né? Mas a maioria delas já estão dentro da lei. E as escolas que não têm, se houver denúncia, o Ministério Público pode cobrar, multada, é uma obrigatoriedade de todo o colégio ter o AE. Se você não tiver a sala física na tua escola, tu tem que ter uma sala em outra instituição que você possa encaminhar o teu aluno. Então, o aluno ele precisa desse atendimento. Essas são algumas imagens de algumas salas, são imagens da internet, não tem imagem da minha sala, que minha sala nesse atual momento está passando por reforma, então eu não quis colocar as fotos da sala anterior, preferi aguardar a nova sala. Então essas imagens são da internet, então vocês observem aí que tem muito material concreto, jogos direcionados, né? Você não vai ver uma lousa, um caderno para um aluno seguir um conteúdo que o professor vai estar passando no quadro, no livro não funciona dessa forma, tá? Então a ideia do AE é trabalhar sempre com material concreto, utilizar jogos direcionados tanto no computador quanto concreto, no quadro, deixa que o aluno faça o manuseio, tá? O espaço ele precisa ser amplo. Aqui eu coloquei só a imagem do material que tem, mas geralmente as salas de recursos elas têm um espaço amplo para o aluno fazer atividades também no chão, tá? Até de psicomotricidade também.
E então é só para deixar claro que não tem nada a ver com a sala de aula regular. As atividades são totalmente diferentes, porque tem gente que confunde o AE com reforço e não é reforço. Função do AE. Vamos lá. O AE tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no AE diferenciam-se daquelas realizadas na sala regular. Contudo, tais atividades não substitutivas à escolarização. É aquilo que eu acabei de falar, não é um reforço, né? O professor ele precisa ter esse PEI, professor regente. A professora do AE vai analisar esse documento. Diante desse documento, ela vai traçar um plano para trabalhar as habilidades e as necessidades desse aluno, para que então ele consiga desenvolver com mais facilidade as atividades lá da sala de aula regular. É um reforço? Não é um reforço, porque eu não vou pegar o conteúdo e trabalhar em cima dele, entendeu? Eu vou estimular o raciocínio lógico dele, tá? Coordenação motora, lateralidade, todas essas funções que não são trabalhadas na sala de aula regular. Público-alvo do AE: alunos com deficiência física, deficiência mental, alunos com surdez, cegueira, baixa visão e transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Então não confundam o AE com aquela sala que você vai mandar um aluno que ele só tem uma dificuldade ali em uma matéria, não consegue desenvolver. Esse é um caso de o aluno fazer um reforço em casa com uma professora particular. A professora tem um olhar aí diferenciado para esse aluno também, mas não é o caso de você encaminhá-lo para o AE, porque no AE esse problema dele não vai ser resolvido, ok? E o PEI? O que é o PEI, gente? O PEI, que é o Plano de Ensino Individual, vamos falar agora dele. É um documento obrigatório e de fundamental importância para garantir o percurso escolar de qualidade para o público-alvo da educação especial. Como já disse, sem esse PEI, a professora do AE não consegue traçar as metas para trabalhar com ele, para estimulá-lo, né, tanto com necessidades e habilidades no AE. Um dos principais objetivos para elaborar o PEI é garantir que o aluno terá eliminadas as barreiras atitudinais, curriculares e arquitetônicas. Para isso, é preciso elaborar um documento único e personalizado, à necessidade e particularidade de cada aluno. Então, o que acontece? Você não vai pegar esse documento, você tem 2 alunos na tua turma, que um é autista e o outro tem uma deficiência intelectual, que são alunos totalmente diferentes, você não vai poder, sob hipótese alguma, elaborar um PEI igual para os 2 alunos, né? Eles são alunos totalmente diferentes, cada aluno é único. Isso falando de um modo geral, acho que todo profissional da educação sabe disso, né? Então, se você vai elaborar um PEI para o teu aluno, tu tem que fazer ele diferente um do outro, eles nunca podem ser iguais, ok? É importante ressaltar que o PEI não pode ser visto como um documento fechado, rígido e inalterável, mas um documento que será revisado e alterado conforme a necessidade ou temporalidade do aluno, tá? Então vocês vão fazer o PEI de vocês. Se vocês precisarem fazer uma alteração nele, vocês podem fazer, tá? Porque o que acontece? Por exemplo, eu não peço já o PEI para o professor a partir do primeiro dia de aula do ano. Eu dou alguns dias para os professores, para eles observarem esses alunos, né? E aí, depois de 2 semanas, 3, eles elaborarem esse PEI. Porque aí, diante do que eles observaram, né, dessa sondagem que eles vão estar fazendo durante esse período, eles conseguem elaborar um PEI mais preciso para esse aluno e perceber qual é a necessidade que ele tem. Porque é na escola que a gente descobre quando o aluno ele tem uma comorbidade, uma dificuldade mais específica. Então o professor ele é capaz de identificar dentro desse período qual é a necessidade, o que ele precisa adequar para esse aluno dentro do plano de ensino individual. Eu já vou colocar um modelo para vocês verem que vai ficar mais claro, ok? Ó, esse aqui é um modelo, do colégio que eu trabalho. Tá? Foi um modelo que eu fiz e eu tentei fazer assim ele bem objetivo, sem muitas lacunas. Coloquei ali pro professor colocar o nome do aluno, a idade, a turma, o nome do professor, a disciplina e a data. Eu peço para os professores da minha escola entregarem por bimestre. Tem professores que são top de linha, tipo no primeiro dia de aula eles já entregam do ano inteiro, né?
ótimo, mas não é o caso, porque depois se você precisar alterar, você tem que alterar do ano todo, né? Mas às vezes também não tem necessidade de alteração, é uma professora que já conhece muito bem aquela criança e sabe o que ele precisa, o que não precisa, e aí já traça tudo de uma vez. Mas a maioria das professoras da minha escola, elas entregam por bimestre, e isso é ótimo, né? Aí você vai ter que colocar nessas duas colunas as metas gerais para a turma. Qual é o teu objetivo? Quais são as metas que tu vai traçar para a tua turma toda? E aí, quais são as metas que você vai priorizar para esse aluno? Aí você tem que adequar uma determinada atividade para esse aluno e colocar nessa coluna. Vou colocar um exemplo aqui para vocês verem. Ó, isso aqui é de uma outra instituição, de um livro que eu tenho aqui, que ele não está aqui agora, então não consigo dizer o nome para vocês. Mas esse livro, inclusive, com essa página, eu emprestei até para algumas professoras da minha escola no passado, para elas darem uma olhada e ficar mais tranquilo delas fazerem, quando é a primeira vez que você faz o PEI. Depois que você faz a primeira vez, é bem simples de fazer. Ó, esse modelo, ele coloca como planejamento de adaptação curricular integrado, de um aluno do primeiro ano. Então você percebe aí nos conteúdos, o que a professora coloca, ó. Vou ler só o primeiro tópico, não vou ler tudo. Ouvir leitura da professora, ler palavras memorizadas. Aí a adaptação curricular, o que a professora colocou? Ouvir leitura da professora. Ela já não especificou palavras memorizadas, porque talvez essa criança não se adeque ainda a esse conteúdo específico para geral, então ela vai adaptar para o formato dele. Ó. Escrita do próprio nome e dos nomes das crianças do grupo, para a turma toda. Essas são as metas gerais para a turma. E a adaptação para o aluno específico? Escrita do próprio nome. Não é que você está facilitando o conteúdo para essa criança. Se você colocar um conteúdo para essa criança que tem uma comorbidade, para outras, igual com as outras crianças, obviamente que essa criança vai ter um pouco mais de dificuldade, ela vai ficar desmotivada, vai perder o interesse e não vai querer mais fazer as atividades, e isso vai acarretar o fracasso escolar desse aluno. Então, elas precisam que sejam dessa forma, entenderam? É bem simples. Ó, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Escrever palavras memorizadas, nomes próprios, nomes de objetos e brinquedos. Ali, ela ainda está na escrita do próprio nome. Banco de palavras, alfabeto. Enquanto os alunos estão no banco de palavras e alfabetos, a criança ainda está indo ali no tempo dela, com vogais e consoantes. Então, é assim que funciona o PEI. Você coloca as metas para a turma e você coloca as metas para esse aluno específico. Não é difícil. Então você faz essa sondagem nos primeiros dias de aula e partindo daí você já consegue elaborar um PEI mais específico para ele, com a necessidade dele. Esse documento, ele é levado para a professora do AEE. A professora do AEE tem que estar ciente, ainda que não seja uma sala de reforço, mas ela tem que estar ciente do que esse aluno está fazendo lá na sala de aula regular, tá? E aí no decorrer do ano, o diálogo vai acontecendo entre a professora de AE, a professora regente. A professora regente ou AE vai falando, olha, a criança talvez precise disso, o que você acha da gente fazer assim? E aí você vai alterando o documento. É um documento alterável. Bom, importante. Vamos lá. A observação do processo de aprendizagem deve ser devidamente registrada sempre. É um diário, tem que registrar tudo o que acontece todos os dias. Isso todo professor também sabe. Em muitos casos, os alunos não conseguem. Em muitos casos, o aluno não consegue registrar devido aos comprometimentos em decorrência da deficiência ou transtorno, no entanto. Registros como os exemplos a seguir podem ser utilizados como finalidade avaliativa para comprovar a participação e o desenvolvimento do aluno. Então, o que você pode fazer? Você pode criar um portfólio, No AE eu trabalho com portfólio, inclusive, maquetes, vocês podem fazer foto do aluno, gravar áudio, gravar vídeo, fazer o relatório dele individual, não junto com a turma, para ser mais específico, Ideal que vocês tenham um caderno, um diário só para esses alunos, entende? E outras formas de fazer registro também, isso vai de cada professor, mas isso aqui é a base, tá? Bom, então foi isso, gente, eu tentei ser o mais objetiva possível, lembrando que cada aluno é um aluno, tá? Nunca comparem uma criança com a outra, uma criança que tem uma comorbidade, porque a necessidade de cada uma nunca vai ser igual a da outra, ok?
E mantenham sempre esse diálogo com a professora do AE. Se você não tem AE na escola, você conversa com a sua orientadora, conversa com a sua diretora e direciona essa criança para um acompanhamento de AE em outra instituição, porque sim, ele pode acontecer em outra unidade, não precisa ser exatamente na mesma escola que a criança estuda, mas desde que ele faça o acompanhamento. E é isso, eu vou encerrar o vídeo agora. Espero que vocês tenham aí conseguido absorver um pouquinho do que é o PAIL, né? Eu expliquei de forma bem prática, levando em consideração a minha realidade, né? O que acontece na minha escola com os meus colegas de trabalho, e tem dado super certo. E é isso, a gente tem que trabalhar sempre em equipe para melhor atender os nossos alunos. Tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tem o meu contato lá no início do vídeo, vou deixar aqui também na descrição, pode comentar aqui no vídeo e a gente vai trocando mensagem, tá bom? Beijos pra vocês, espero ter ajudado. Tchau!